As relações entre a indústria e o varejo têm mudado drasticamente nos últimos anos, criando modelos de negócios que valorizam a parceria entre os setores e que beneficiam todos os envolvidos. São exemplos dessa nova era o conceito do Joint Business Plan, o JBP, que já se estendeu até mesmo para o gerenciamento por categorias, trazendo um formato colaborativo e cada vez mais focado no cliente. Para falar mais sobre esse assunto, essa edição do Guia da Farmácia Séries, especial Farmácia do Futuro, convidamos 3 grandes especialistas que podem explicar como essa nova estratégia também já pode ser vista com sucesso no varejo farmacêutico. Entre eles, o CEO do Guia da Farmácia, Gustavo Godoy, o sócio da The Partnering Group, a TPG, Júlio Gomes, e o coordenador do Núcleo de Varejo da SPM, Ricardo Pastore. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês aqui nesse bate-papo. E eu queria começar aqui com o Júlio, para que ele explicasse quais as vantagens que esse modelo de colaborativo de negócios tem trazido para a indústria e para o varejo, que a gente fala hoje como JBP, né, Júlio? Explica mais para a gente. Perfeito, né? Enfim, a gente chegou numa era porque por tanto tempo a gente almejou, que é a era da colaboração. E por quê, né? O que nos trouxe até aqui? Por muito tempo a relação indústria e varejo estava muito fundamentada no que a gente fala muito de transacional, né? Entre volume e investimento. E essa foi uma forma que o varejo, tanto no Brasil como no mundo inteiro, encontrou para se desenvolver. Óbvio, queria ter acesso a produtos ao menor custo para vender pelo maior e com isso conseguir uma margem maior. Isso de uma maneira bem básica colocando, tá, pessoal? E por muito tempo a gente foi avaliando e vendo que isso não gerava valor de longo prazo. Ou seja, a cada mês começava tudo de novo, né? A gente até brinca na área comercial, né, que todo mês começa a história do zero. E enfim, chega em 2024, com o advento de uma série de mudanças, mas principalmente as forças por trás dessas transformações digitais que nós estamos vivendo, onde o que nos trouxe até aqui não vai levar a gente daqui para frente, né? E aonde a gente tem a chance de realmente olhar para o parceiro do outro lado da mesa e ver que realmente eu preciso do que você tem de conhecimento, do que você tem de informação e do que você tem de capacidade. E da mesma forma, o outro lado da mesa olhando e fala, cara, nós não vamos para lugar nenhum sozinho, né? E por que eu digo isso, pessoal? Hoje, por exemplo, conhecer o shopper, investir numa pesquisa de shopper, requer um investimento muito alto. Por outro lado, o varejo, ele vai pegar esse insight da indústria, vai aplicar, só que de uma maneira genérica, não uma coisa específica. A tecnologia permite a gente hoje trabalhar a granularidade. Então, toda essa parte de inteligência analítica e capacidade analítica que hoje está entre nós, ela permite que a gente consiga trocar informações e consiga construir soluções em conjunto. Então, a era da colaboração ela está muito baseada nessa transformação digital, mas principalmente nessa capacidade analítica que a indústria e o varejo passam a ter como ambos protagonistas para conseguir não só planejar esses negócios, que a gente vai falar um pouco mais do Joint Business Plan, mas também executar esses planos. E, Pastore, agora evoluindo um pouco para o universo farmacêutico, como você vê esse modelo que o Júlio acabou de mostrar, de colaboração entre indústria e varejo, beneficiando também as farmácias? Esse é o caminho mesmo, e a gente já viu essa história em outros canais, principalmente no alimentar. O varejista ele tem um conhecimento mais horizontal, ele é mais eclético, ele entende um pouco de todas as categorias, mas a partir do momento que ele colabora com a indústria e vice-versa, ele passa a ter uma visão mais profunda daquela categoria, né? Então, a indústria ela tem um conhecimento mais amplo possível naquelas categorias que ela atua, coisa que o varejista não tem, ele não tem esse nível de profundidade. Então, ele depende do investimento que a indústria faz em desenvolvimento de categoria, né, para ter acesso a informações estratégicas e, a partir daí, conseguir investir junto com a indústria naquela categoria ou naquelas categorias, né? Isso a gente viu ao longo do tempo, o aprendizado sobre coisas simples como o planograma,
né? Foram coisas que a indústria estimulou. A indústria estimula o varejista com novos conhecimentos, com insights, né? O que está acontecendo agora é uma mudança, como o Júlio bem disse, de principalmente metodologias, novas ferramentas, né? As pesquisas que eram feitas com shopper, comportamento de shopper, estão em transição. A gente vai ver daqui a pouco um processo muito mais contínuo, né? Muito mais autônomo, fluido, automatizado, isso, né? E essa geração de insights vai ser cada vez mais rica, né? Partindo do próprio varejista, tá? Que também vai colaborar cada vez mais com a indústria, enriquecer esses dados e desenvolver insights cada vez mais poderosos, né? Até chegar no ponto da tal da personalização ou hiperpersonalização, que é aquilo que se persegue hoje, né? Então, quer dizer, é um movimento que não é de hoje, mas está crescendo, é positivo e só tende a aumentar. E agora falando com o Gustavo, guia da farmácia, eu acho que desenvolveu um projeto que consolida tudo que a gente viu aqui nessa teoria que o Pastor e o Júlio comentaram um pouco. Você podia contar um pouco desse projeto para a gente? Sim, o Guia da Farmácia, bom, é um canal já com mais de 30 anos de mercado e a gente gosta de desafios, né? O Guia da Farmácia sempre trouxe muito conteúdo para o mercado, sempre apresentou diversas tendências, algumas funcionaram, outras não, mas o nosso papel é trazer essas tendências. E esse projeto, que é uma iniciativa do professor Ricardo Pastore, que coordena esse projeto, ele é coautor do projeto, junto com nós, do Guia da Farmácia, ele tem o objetivo de trazer para o mercado conhecimento, para entender, né, melhor como desenvolver as categorias dentro da farmácia. A gente sabe que o medicamento é a categoria fim da farmácia, mas existem diversas outras categorias que podem ser desenvolvidas dentro da farmácia. E esse treinamento, que é um treinamento que é democrático, esse é o diferencial desse treinamento, ele é gratuito para o varejista, patrocinado pelas indústrias, né? E hoje temos diversas grandes indústrias, como Nestlé, Bayer, Erbamed, Cuca, enfim, várias empresas participando do projeto, que justamente nos empoderam para fazer um treinamento que leve informação positiva para o mercado. Então, o objetivo desse projeto é levar essa informação, levar esse treinamento de forma fácil, que possa ser assimilado muito facilmente, né? E ajudar o varejista a desenvolver todas essas categorias que existem dentro do ponto de venda dentro da farmácia. Perfeito. Júlio, você aí com a TPG é um dos apoiadores, uma das empresas apoiadoras do Manual de Categorias Farma, e tem um cenário aí, vocês têm uma relevância muito grande, né, dentro do cenário de gerenciamento por categorias, que a gente fala aí como GC, né, no mundo Exato. do varejo. Eu queria que você explicasse essa relevância da TPG hoje nesse cenário e qual que é a experiência que você teve com o Manual de Categorias Farma. Interessante de estar trabalhando na TPG, que eu comecei minha carreira lendo os fundamentos do gerenciamento por categorias, né, há 31 anos atrás, e Com hoje Brian sou Harris, sócio né? do Dr. Brian Harris. Mas o mais legal, a gente que já tem mais tempo de mercado aqui, é ver como uma metodologia não envelheceu, não precisou de tanta atualização. Recentemente a gente fez uma revisão do processo à luz do que nós temos hoje de viabilidade de dados. Pastor trouxe exemplo, pesquisa de shopper era coisa de R$500 mil naquela época, 2014. Hoje, com o advento da tecnologia, a gente vai ver as coisas mais recorrentes, mais fluídas, uma fonte de informação crítica para o processo de gerenciamento de categoria. O outro são os dados. Nós temos muitos dados disponibilizados não só pelos parceiros, varejo e indústria, mas dados sindicalizados que estão mais bem estruturados, plataformas novas e toda essa parte de soluções analíticas que permitem, principalmente AI, que permitem que a capacidade de analítica seja elevada. Então, tudo isso trouxe uma agenda nova para o gerenciamento por categoria. Mas antes de chegar nesse ponto, é importante falar, a relevância do guia, e por isso que nós somos um dos apoiadores, é democratizar um conhecimento que antes era restrito às grandes empresas com grandes orçamentos. Então, nessa era da colaboração, não existe tamanho, né? Todo mundo tem a capacidade de fazer a mesma coisa.
em diferentes escalas, obviamente, mas todo mundo tem acesso. Então, o gerenciamento por categoria entrou numa fase, como uma parte do suporte do planejamento colaborativo do JBP, de desenvolver a categoria. Então, nós na TPG revisitamos a metodologia, porque a gente começou a ver, a gente falou muito, né, de planograma, sortimento, e isso foi o que trouxe a gente até aqui, porque essa era a ativação do gerenciamento por categoria. Mas o processo, né, das 8 etapas, que agora a gente fala de 4, ele se tornou muito mais vinculado com a área comercial. Então, eu te falo de estratégia de categoria, de visão de categoria, de estratégia, de ativação, de preço e promoção, de merchandising. Então, tem uma série de coisas que estão envolvidas dentro dessa nova abordagem que se tornaram acessíveis. E o excelente aqui da solução do Guia da Farmácia é que nós conseguimos sumarizar conhecimento da indústria com a metodologia da TPG para levar para todos vocês que estão nos assistindo, independente se é indústria, varejo ou até agência, para ajudar a divulgar e implementar isso, porque isso sim são práticas que vão ajudar a criar o valor, por isso que a gente fala de Joint Value Creation. Então toda essa iniciativa, e nós 4 sentados aqui, e vocês nos ouvindo ou nos assistindo, somos partes, né, dessa cadeia de valor que hoje, enfim, se conecta, né, se fala, né? Então, bem-vindos à era da colaboração. Isso aí. Perfeito, Pastore. E você que é coautor do projeto aí junto com o Gustavo, um projeto que já começou e a gente está dando um spoiler aqui hoje, que vai ter um lançamento oficial logo mais. Então, eu queria que você falasse um pouco, Pastore, sobre nesse processo de produção do manual, quais são as dificuldades que você sente que as farmácias ainda têm em implementar o gerenciamento por categorias? É um processo conhecido nas farmácias, especialmente nas farmácias menores, enfim, como que você vê todo esse processo aí, especialmente nas farmácias independentes? Olha, sempre foi assim, classificado como algo complexo. Nós estamos simplificando, né? Nós estamos fazendo de uma maneira acessível, simples de entender, né? Procurando usar a linguagem do usuário, que é a equipe de chão de loja, né? A equipe que atua na farmácia e é encarregada de fazer a coisa acontecer todo dia. Você acredita que as farmácias sabem o que é GC hoje? Elas têm esse conhecimento? Eu acredito que muitos ainda não, não é? É um conhecimento que foi, né, um pouco mais sofisticado durante muito tempo, com acesso restrito, como muito bem explicou o Júlio, né? Mas o nosso papel é esse, é democratizar. Então esse manual, ele vai chegar, ele vai ser acessível, né, a milhares de equipes diariamente, de forma digital. Então ele tem também esse apelo, né, de ser algo simples de ser entendido e aplicado e utilizado, né? Então esse é o modelo, é o desafio, né, que nós estamos procurando vencer a cada manual, né, simplificando os processos internos nossos também, né, trabalhando com os 4 passos que o Júlio também explicou, tudo, mas sem perder a qualidade da informação. Quer dizer, o manual não é um estudo de categoria. Ele também é um processo colaborativo entre indústria e varejo. Então, os patrocinadores colaboram conosco com os conhecimentos que eles têm, as informações. Nós temos um grande parceiro estratégico também, que é a Close-Up, né, que nos dá acesso aos dados da categoria, né? Alguns varejistas participam das reuniões, colaboram também com seus conhecimentos. E tudo isso em prol, né, da equipe de loja. Agora, vamos lembrar que esse conceito do GC, desde a sua origem no meados dos anos 80, 80. Tem como foco o shopper, né? O consumidor Trazer dentro da loja, né, no momento da compra. Então, continua igual. Né? Isso não muda. Nós estamos perseguindo cada vez mais a perfeição da experiência, né? Que é dar para esse shopper a experiência perfeita. Quer dizer, ele chega lá, ele encontra o que quer, ele aprende,
E né? considerando, inclusive, essa era digital, né, do consumidor, A era que digital- passeia pelos canais, né? A era digital vai, como disse o Gustavo também, poderá tanto a equipe de loja como o consumidor, o shopper. Né? Então hoje, assim como já, por exemplo, no WhatsApp, você tem o recurso da AI da Meta. Né? Esse é um recurso parecido, nós vamos poder embarcar no próprio aplicativo do manual, não é? E aquela categoria pode ter um agente. Esse agente vai ter todas as informações, vai permitir um diálogo com o usuário e as decisões vão sair assim com muita facilidade. Né? Perfeito. E Gustavo, agora falando sobre o manual da parte mais prática, como é que ele funciona para quem for usar esse manual? Quais são as ferramentas que vão estar lá dentro? Você podia explicar um pouco mais esse projeto? Sim, o manual, como o pastor bem colocou também, na democratização, o Júlio colocou da mesma forma, nosso objetivo foi simplificar ao máximo a informação. Facilitar com que o pessoal de chão de loja da farmácia consiga efetivamente aplicar. Então é uma plataforma gratuita que todo varejo farmacêutico vai poder se cadastrar, todos os profissionais podem se cadastrar para adquirir esse conhecimento. Então teremos um documento mais completo, mais robusto, mas teremos e-book, teremos videoaulas, tudo para facilitar o entendimento e facilitar a aplicação do gerenciamento de categorias e desenvolvimento de categorias, que esse é o destino do manual, né? Esse é o objetivo do manual. Auxiliar o pessoal do varejo farmacêutico, os profissionais do varejo, a desenvolverem as categorias. A gente sabe que o varejo farmacêutico hoje ele é de certa forma privilegiado, né? Ele sempre foi um estabelecimento de saúde, mas ele saiu da Covid, da crise da Covid, empoderado. Ele virou agora um hub de saúde. Hoje a gente vê farmacêuticos prestando serviços na farmácia clínica, dentro do varejo farmacêutico, das farmácias e drogarias. E isso empodera, né? Porque o consumidor olha o varejo farmacêutico de uma outra forma, porque tem um profissional farmacêutico dentro da loja. Então ele pode obter um auxílio para qualquer informação de saúde que ele desejar ter na loja. E a farmácia tem esse outro aspecto, é um estabelecimento de saúde respeitado, né? Ele está na linha de frente do atendimento à saúde, porque ele tem uma capilaridade gigante, né? São mais de 90 mil lojas no país. E o desenvolvimento de categorias que o manual está trazendo é justamente para a farmácia poder explorar todas as outras categorias ligadas, de certa forma, à beleza e saúde que estão em loja. Então esse é o nosso propósito e a gente quer facilitar ao máximo para que o varejo tenha acesso a essa informação. Então, depois de lançado o manual, a gente vai peregrinar junto a todos os nossos parceiros aí para divulgar e levar o conhecimento que o manual está trazendo para o mercado para eles. E Gustavo, fala um pouco sobre as primeiras categorias que já tem aí quase prontas para gente mostrar. Né? Spoiler. Então, a gente já está lançando aí em abril a categoria de nutrição adulta e daí na sequência a gente vai ter a categoria de nutrição infantil, vamos ter puericultura, vitaminas e outras categorias aí. A gente teve muitas indústrias que já se interessaram, já sinalizaram que querem fazer o trabalho conosco, justamente por esse modelo democrático e simplificado que a gente está trazendo para o mercado. Então a gente vai ter muitas novidades aí ao longo do ano e, quiçá, na próxima Bradilan, ter uma arena só de gerenciamento de categorias só para desenvolvimento de categorias. A gente está trazendo a Farmácia do Futuro esse ano, que trouxe muitas empresas de tecnologia, trouxe muitas soluções que são fundamentais para a farmácia. E hoje o varejo farmacêutico está ávido por conhecimento, ávido por implementar categorias, inteligências que possam simplificar e otimizar os processos e gerar mais rentabilidade para a loja. Então a gente quer fazer a mesma coisa com as categorias do Canal Farm. Tá Excelente. ótimo. Agora eu quero convidar cada um de vocês para uma reflexão sobre o tema do nosso programa aqui, que é Farmácia do Futuro. Então, primeiro, Júlio, eu queria que você falasse como que você visualiza o futuro das farmácias, considerando esse modelo colaborativo que tem sido tão falado agora. Como que você vê as farmácias crescendo com esse conceito? Eu tenho... No final do ano passado e esse ano até agora, já ouvi bastante. Eu vou pegar o ponto do Gustavo aqui, da proliferação do número de farmácias. Tem mais farmácias do que UBSs, né, no Brasil. Então, acho que o primeiro ponto, que foi acho que o passo transformador e consolidador da farmácia, do canal Farma,
é ser o hub de saúde. Então, dar acesso à saúde a todas as comunidades, bairros ou áreas de influência onde essas lojas estão. Então, o futuro, nesse ponto, já é no presente. Mas olhando um pouquinho mais para frente e vendo o que tem acontecido, o que está tomando forma no mundo afora, a farmácia ela tem um papel muito relevante na vida das pessoas. Primeiro, pela conveniência. Segundo, por essa questão da saúde. E terceiro, por trazer soluções. Então, cada vez mais nós vamos ver soluções inovadoras muito linkadas com a experiência de compra, que vai permitir a farmácia trabalhar na questão da omnicanalidade, mas trazendo essa experiência no conceito da omnicanalidade. Então, o que é o conceito da omnicanalidade, pessoal? Eu preciso ter várias lojas, diversos formatos, né, para eu ter a multicanalidade. Se eu uso o WhatsApp, o e-commerce, o last mile, e eu, shopper, estou comprando em qualquer um desses ambientes e sinto que eu estou numa loja daquele determinado varejista, esse é o conceito do Omni, que te ouviu na NRF há 3, 4 anos, né, pastor? Então está tomando forma isso. Então, o futuro da farmácia vai ser trazer soluções de saúde, vai ser conectar com os shoppers de uma maneira mais estendida e criar essas experiências como se fosse a relação que a gente tem com o nosso médico da família, sabe? Então, é um canal, e eu até mostrei na palestra hoje, uma propaganda do Walgreens, vou até relatar aqui, depois a gente coloca no link para vocês, muito bonita a propaganda, 30 segundos, onde uma farmacista, ela acordando de manhã, se preparando para ir trabalhar, com o seu neném, então ela tomando café, amamentando o neném e indo trabalhar lá na farmácia. Ela chega na farmácia, vê uma mãe com o neném na frente da gôndola chorando alto. Ah, não, ela chega na farmácia, tá tirando leite pra noite dar pro filho dela. Daí ela vai pro salão e vê uma mãe com o filho chorando. Ela vai lá, não se fala nada, não tem nem música, é só o silêncio. A criança chorando, mãe com mãe, e aí ela entende o que a outra tá sentindo. E acaba a propaganda. É emocionante, então porque é o canal da empatia. Então, da empatia. Então, acho que esse é o ponto. A gente tende a imaginar que o futuro da farmácia tem toda essa parte de tecnologia. A tecnologia está embarcada, vai vir disso. Mas aonde você tem uma experiência tão humanizada? Então, para resumir meu ponto aqui, o futuro da farmácia é a humanização. É fazer com que as pessoas, independente dos sintomas, dos problemas, independente do que elas tenham, que elas se sintam confortáveis de comprar num ambiente de varejo acolhedor, onde ela vai encontrar a solução para o que ela precisa. Perfeito. Pastore, aqui falamos de pontos bem importantes, né? Da humanização, futuro relacionado à humanização. Sim. E também relacionado à colaboração, né? Então, como você vê também, além da humanização, desse modelo colaborativo, a inteligência artificial ligada a tudo isso? Porque a inteligência artificial não é mais uma tendência, é uma realidade. Então, como você vê a inteligência artificial incorporada aos negócios da farmácia? É uma ferramenta essencial, né? Então, o Júlio descreveu bem. E eu vou prolongar um pouco, Júlio. Por favor. E vou usar o termo ecossistema, né? A farmácia, ela está no centro de um ecossistema, né? Formado por comunidades. Então, essa mãe que o Júlio descreveu, ela pode estar integrada a uma comunidade de mães consumidoras que encontram conteúdos do Guia da Farmácia, né? Tem também os colaboradores que no manual de categorias vão encontrar outro tipo de conteúdo, treinamento, né? Então, o que vai mover essas milhares de comunidades que vão gravitar em torno, eu vou fazer parte desse ecossistema de saúde e qualidade de vida, porque farmácia é isso, não é preço. Né? Não é. É qualidade de vida, é bem-estar, é saúde, né? E tudo isso é conteúdo, informação, aprendizado, não é? Então o consumidor está lá trocando experiências, ele pode compartilhar as experiências que ele teve, ele pode buscar outra experiência de outros clientes, não é? Então esse hub, né, de conhecimento, informação,
enfim, né? De conteúdos, né? Tem na farmácia, principalmente no ambiente físico, o principal ponto de contato nessa estratégia Omnichannel, né? Então, essa estratégia Omnichannel, ela veio para ficar e ela está impulsionada agora, está se tornando cada vez mais real e funcional, né? Em razão das tecnologias, e agora a inteligência artificial vem para dar um novo impulso e colocar isso num novo patamar. Pastor, Tá é certo. interessante esse ponto, porque a loja física vai morrer, né? O futuro é... Ela já se reinventou, não se perde essa parte do contato humano. Né? Então, eu acho que a tendência, até com a inteligência artificial, é a E gente nem valorizar... os robôs vão roubar também o Não, o emprego dos robozinho- farmacêuticos, ou podemos enfim, pensar tudo isso, vale o raciocínio. Mas as pessoas ainda. o que nos une é a emoção. Exatamente. Nem as milhares de videoconferências que a gente faz no dia a dia conseguem mimetizar um momento como esse, né? Onde a gente Olho no olho, sente, né? onde Sim. olha. Então, isso para mim nunca vai mudar. A loja física tem um papel eterno no papel do conceito do varejo, do ecossistema do varejo. Tá, É isso mesmo. Gustavo, para finalizar o nosso bate-papo, eu queria que você falasse um pouco como você enxerga o manual como um divisor de águas para as farmácias que querem evoluir com o gerenciamento por categorias e transformar a farmácia de fato numa jornada de compras agradável, numa experiência, numa boa experiência para quem vai lá comprar seus produtos, enfim. Como você vê o manual fazendo diferença nesse sentido? Como o Júlio bem colocou, é sobre humanização, né? Então, a farmácia tem um aspecto muito importante que é a jornada do consumidor. O consumidor está empoderado, né? Então ele quer facilidade, ele também quer mais humanização. E o Manual de Categorias, ele aborda alguns desses temas, né? Ele fala sobre a árvore de decisão do consumidor, ele dá dicas preciosas justamente para melhorar essa humanização. Então o manual vai trazer conhecimento de forma democrática e simplificada para que o gestor de loja, a equipe de chão de loja, balconista, farmacêuticos, eles possam implementar de uma forma fácil na farmácia e desenvolver as categorias que estão lá presentes, que fazem parte do ambiente da farmácia. A farmácia é um hub de saúde, então todos os produtos que estão lá, eles têm uma possibilidade de desenvolvimento muito grande. O manual traz justamente essa facilidade para que eles possam implementar na loja. Sabe um ponto importante que na sua fala eu capturei aqui, que nós, por muito tempo, acreditávamos que a categoria ela tem um papel dentro da loja, né, na visão de gerenciamento de categoria. Só que no conceito de categoria, que é agrupamento de produtos, mesma similaridade, mesmo isso. uso, foi a forma que nos trouxe até aqui para organizar toda a jornada de compra. Só que a grande mudança aí que a gente aprendeu, né, nessa versão do guia, que hoje é vivo, né, e nós vamos ver a evolução natural dele, analisando os dados que as indústrias nos trouxeram, compartilharam com a gente, fazendo as análises, foi entender que, no final das contas, se a gente coloca o shopper no centro do nosso pensamento, nós nunca vamos chamar uma categoria, por exemplo, de águas. A gente vai chamar essa categoria de hidratação. Exato. Né? Então nós vamos começar a olhar a solução de categoria. Então as pessoas não compram O produto. dor de cabeça, o produto, né? É o Compra a momento, é a solução. ocasião. Então precisa da solução. A grande mudança, quando a gente fala de personalizar, de trazer novas experiências, ficou muito clara nesse momento onde a gente começou a redigir o guia da agora e desse formato que ele está sendo concebido. Porque naturalmente nós vamos trazer conhecimento para o pessoal de loja para que eles também ajudem a trazer a experiência da execução para dentro das estratégias das empresas, as empresas conectem com a gente e dessa forma a gente encontre qual que é o futuro da categoria, né? O que são essas novas categorias? Vamos focar em ocasião de consumo, ocasião de compra, que é a grande tendência. E para isso acontecer, precisamos da indústria do varejo, precisamos dos meios, precisamos das agências, precisamos dos consultores, dos treinadores. Então, enfim, tá muito claro, gente.
né, a colaboração é inevitável. Está aqui, já está acontecendo. Olha, e também complementando o Júlio e o Gustavo, né? O gerenciamento de categoria tem como base, como fundamento, o conceito do ECR, né? A resposta eficiente ao consumidor, o Efficient Consumer Response, que agora também foi um dos pontos renovados, vamos dizer assim, atualizados pelo professor Brian Harris, que define agora o PCR, né? O Personal Consumer Response, a resposta personalizada, e não o shopper de uma maneira genérica. Graças ao que? A tecnologia, a inteligência artificial e os recursos que nós temos hoje. Pastores, você viu lá no stand, pessoal, tem uma startup, eu já fiz alguns projetos pilotos de visão computacional, linkando com o ponto que o Pastor começou a desenvolver lá atrás, de a gente entender o shopper, não de pesquisa em pesquisa, mas continuamente. Né? Então hoje, por exemplo, a visão computacional aliada à inteligência artificial permite a gente usar soluções simples, como câmeras que já existem na loja, para capturar fluxo, demografia. Então hoje é capaz de qualquer câmera HD já entender a mulher, 30 anos, né, feliz, que são fundamentos essenciais dentro da ciência de shopper marketing para a gente construir estratégias e ativações diferenciadas, né? Vai permitir a gente a validar se aquela categoria está atraindo as pessoas, que sentimento ela está gerando. Então, é tanta coisa legal que está acontecendo, que está destravando, que quando a gente está numa feira ou numa ação, uma atividade como essa do Guia da Farmácia, ela ajuda, né? Até um pouco do papel do ECR, ajuda a semear, fomentar um pensamento inovador ou inovativo, vamos colocar dessa forma. Então, por isso que a gente está muito feliz de ter embarcado nessa do Guia da Farmácia, porque tem muita coisa para ser desdobrada desse momento em diante. Legal. Tá, e eu tenho uma ótimo. máxima que eu gostaria de colocar, que tem tudo a ver com a farmácia, né? Que eu gosto de perguntar muito para as pessoas. Quantas vezes você foi na sua vida no hospital, numa clínica e numa farmácia? Ou seja, a farmácia está empoderada. Perfeito. Ela está com tudo na mão para poder se desenvolver e crescer cada vez mais. Fechamos aqui com chave de ouro. E Júlio, Pastore, agradecemos aqui em nome do Guia da Farmácia, junto com o Gustavo, a presença de vocês e a parceria de vocês no Manual de Categorias Farma. E, pessoal, muito obrigada por toda essa jornada aí com a gente. Se vocês quiserem conhecer mais sobre a Farmácia do Futuro, assistam os próximos episódios do Guia da Farmácia Séries. Até a próxima!